A seção 3, Desenvolvimento Sustentável em Materiais e Tecnologias de Propulsão. Peço mais uma vez que aqueles que estão no auditório possam tomar os seus assentos, por favor. Obrigado. E para mediar esta sessão, nós convidamos o senhor Rubem Bizzi, diretor de Relações Institucionais da Marco Polo. Por favor. Como palestrantes, o senhor Heber Otomar, consultor técnico na área de inovação da CBA. O senhor João Araújo, analista de Relações Institucionais da Scania. O senhor Leonardo Amaral, gerente de Regulação e Compliance da Stellantis. Após as palestras, nós abriremos, como nas demais sessões, para um espaço de debate. Eu passo então a palavra para o nosso mediador, por gentileza, podem se sentar. Nosso mediador da mesa, o senhor Rubem Bizzi. Boa tarde a todos. A nossa querida Jussara, parabéns por esse evento. Está maravilhoso o conteúdo, né? Bastante oportuno. Obrigado a todos que ficaram o dia inteiro aqui, né? Nos ouvindo aqui no final da tarde. E agradecer aos nossos colegas aqui que vão palestrar e trazer conhecimento para nós aqui, né? Antes de começar, segundo a Jussara, diz que quem pergunta tem que mostrar um pouquinho de conhecimento, né? Então, eu só queria fazer alguns comentários rapidinho. Primeiro que os primeiros ônibus a hidrogênio verde foram feitos em 2007. Estão na Unicamp, né? Então, nós temos ônibus de hidrogênio verde aqui no Brasil, tem 3 ônibus aqui, e está se produzindo outros aqui. Já tem vários países utilizando hidrogênio verde, a própria Colômbia, a Austrália, Estados Unidos e Europa já tem ônibus a hidrogênio verde. Como sou do ônibus, então, trazer esse conhecimento. A segunda questão que eu queria falar, que o consumo de combustível está relacionado praticamente a 3 ou 4 coisas, né? A primeira é a eficiência do powertrain, ou seja, os motores, a caixa, a relação de transmissão, que eles vão trazer aqui alguns conhecimentos. A segunda questão é a aerodinâmica do produto, com os veículos que têm velocidade, e a terceira é peso. Então, alumínio aqui nós vamos falar bastante, né? E nós fizemos vários testes para veículos pesados, a 80 km por hora, 210 kg é 1% no consumo de combustível. Então, para mostrar a importância que tem o peso do veículo. Isso aqui é para ti. Então, eu vou anunciar o primeiro palestrante, depois a gente conversa. Heber Otomar, engenheiro de materiais pela Universidade Mackenzie e mestre em conformação de alumínio pela Escola Politécnica da USP. Há mais de 23 anos na CBA. Tu nasceu lá dentro, não? Exercendo atualmente a função de consultor técnico na área de desenvolvimento de mercado e inovação, com foco em implementos rodoviários e ônibus. Coordena o Comitê Técnico e de Inovação da ABAL, que é a Associação Brasileira do Alumínio, além de ser conselheiro do painel temático Frotas e Fretes Verdes. Heber, bem-vindo. Com a palavra, então, para as tuas considerações. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Bizzi. Prazer estar aqui falando quase entre amigos, né? Quase não, entre amigos, mas amigos bem próximos que a gente trabalha. Semana passada estava em Caxias, visitando os nossos colegas da Randon e Marco Polo, são parceiros de muitas datas, né? Inclusive antes de eu entrar na CBA, tá? Então, há mais de 40 anos. Bom, o tema que eu vou falar é um tema que é um pouco divergente do painel aqui, na parte de motorização. E a gente vai falar sobre a sustentabilidade, né, no transporte. O que o alumínio pode fazer para a sustentabilidade relacionado à Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas que a gente está vendo atualmente, né? Como é que eu passo o slide? Acho que talvez você tenha aqui lá. Ah, tem aqui lá.
ficar por aqui mesmo. E aí eu andei pensando nisso, né? E eu acho que, para mim, esse tema é como se fosse uma maratona. Mas eu pensei isso até ontem, né? Hoje eu acho que não é mais uma maratona, acho que é um Ironman, né? Uma corrida de rua de centenas de quilômetros, né? E pensando nisso, isso tem um motivo, né? O motivo de que, para você executar tal atividade, você tem que fazer... a maratona em si é a cereja do bolo, né? São anos de preparação, anos de dedicação e de foco naquilo que se pretende. Então, esse trabalho de sustentabilidade, aquilo que esse painel e que aquilo que a Jussara muito bem se prestou a conduzir aqui há muitos anos, ele é basicamente isso, ou, como eu falei, é mais que uma maratona. Por quê? Porque o nosso objetivo é uma economia circular, uma economia em que se retira o mínimo necessário da natureza, se usa, se aproveita. Isso vai ter que gerar valor para a sociedade, vai ter que ser usado no dia a dia da sociedade, e esse valor precisa, no final da sua vida útil, ter uma destinação que contamine o mínimo possível no planeta. Então, você tem que fazer escolhas desde qual matéria-prima utilizar, qual fonte de energia você vai dispor para fazer aquele recurso. Então, isso realmente é um trabalho longo. Para fazer esse trabalho, associado ao meu tema aqui da maratona, você tem que estabelecer as metas. Você tem que identificar o que você precisa de recurso. Você tem que ter disciplina naquilo que você se propõe a fazer. E, quando tiver obstáculos, você tem que perseverar neles, porque senão você não vai alcançar seus objetivos. E aí, a gente fazendo uma revisão daquilo que o Brasil fez de política pública, a gente tem que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi lançada em 2010, ela se propunha a eliminar, por exemplo, os lixões em até 10 anos. Até agosto, o último relatório que eu li, ainda tinham 3.000 lixões abertos com destinação inadequada. Avançamos? Avançamos, mas realmente precisamos avançar mais. Em 2012, se lançou o primeiro Inovar Alto. E ele focava basicamente, né, não basicamente, mas principalmente na redução de consumo, com uma meta que, na ocasião, era um pouco aquém do que o mundo já praticava. Então, uma redução de 12,5% do consumo até 2017. Em 2018, lançamos o Rota 2030. Nesse caso, foi corrigido bastante coisa, e as metas eram um investimento em torno de 1 a 1,5% do faturamento das indústrias montadoras, para que você pudesse reduzir o consumo e reduzir as emissões. Acho que a indústria fez a lição de casa, investiram até 2% do faturamento, superaram bastante a meta, e a gente teve resultados, a sociedade, de uma redução de até 15% dos produtos. Em 2022, meu colega Renato trabalhou forte no Renova Frotas, investimos pesados, tivemos alguns sucessos, mas também tivemos que corrigir a rota. Agora, em 2023, foi feita uma ampliação, e aí a gente corrigiu a rota de novo do Renova, com um trabalho um pouco mais direcionado e abrangente, com investimento de 1 bilhão em créditos, para conseguir ampliar a renovação de frotas, que é um tema que a gente já discutiu hoje, que eu acho que a economia circular precisa de renovação, e está andando agora com a ampliação de outros veículos comerciais. E agora o Mover, que é a grande expectativa. Assinada, foi promulgada em abril, agora assinada agora em setembro ou agosto, se eu não me engano. E a gente tem uma meta bem ambiciosa, reduzir 50% das emissões até 2030. Obviamente, o investimento é significativamente maior, na ordem de 19 bilhões. Então, eu entendo que o governo está fazendo a parte dele, está fazendo as metas. Mas a gente vê que a maratona não é uma maratona no Parque Ibirapuera plano, né? A gente está andando numa estrada esburacada e com subidas fortes. Me lembra Caxias, né? Que tem pouca subida lá, né? Mas é como se a gente fosse correr uma maratona lá.
Menos de 2% dos veículos no Brasil são reciclados. 2% no veículo. Comparar com outros países, a gente chega a 90%. E por que isso acontece? E o que isso resulta? O natural, né? A frota envelhece. A gente hoje tem 30% dos veículos pesados com mais de 16 anos. 16 anos, a gente está falando de veículos de 2005, né? 2005? 2009, por aí. Eu acho que o pessoal da Scania vai concordar comigo, mas a tecnologia evoluiu de lá para cá, né? Não dá para a gente poluir pouco com esses veículos. A gente tem que renovar esses veículos. Isso eu estou falando dos pesados. Tem muitos entraves aqui, eu coloquei alguns, né? Por exemplo, por que as pessoas ficam com veículos mais velhos? Porque não tem dinheiro para comprar os veículos novos e não tem incentivo de crédito para a gente conseguir fazer essa troca. E também não tem fiscalização. Acho que a Jussara comentou bem hoje, né? O IPVA deveria influenciar isso, mas ele é o contrário, né? Influencia você ficar com um carro mais antigo na mão. E como isso não é controlado, obviamente, você não incentiva ninguém a ter um investimento maior, principalmente que o modelo do Brasil, quem são os donos dos veículos são os motoristas, na grande maioria. A gente tem uma parcela que são grandes frutistas, mas a grande maioria são motoristas individuais que têm seu caminhão, que faz a sua renda. Empreendedores. Brasileiro, né? Mas eu coloquei essa imagem aqui, porque realmente, quando a gente faz esse desafio, a gente não pode ir sozinho. A gente não pode esperar só que o governo faça a parte dele. O governo está fazendo, eu acredito que estamos trazendo políticas públicas importantes e relevantes, estamos corrigindo as rotas, como eu coloquei, mas a sociedade e nós, como empresas e representantes de corporações, aqui na maioria, precisamos apoiar, precisamos dar a mão e passar os obstáculos, que é isso que a gente tem que fazer. Nesse contexto, eu representando o setor do alumínio, trabalhando na indústria, trabalhando na Associação de Classe do Alumínio, a gente está fazendo algumas ações. Eu não poderia deixar de citar a reciclagem de latas de alumínio. Acho que esse é um case nacional. É um case que começou no começo do século, pensar que o século 2000, né, agora, né, a gente está falando há 24 anos atrás, mas ok. E tem êxito, né? 98% de toda a embalagem ela é reciclada. Depois de 60 dias do produto produzido, ele passa pela gôndola, ele é consumido, ele volta, a mesma matéria-prima, a mesma molécula, o mesmo átomo, volta para fazer uma nova, para a gôndola novamente. Então, é um case de sucesso, é um case que a indústria conseguiu fazer. Um outro case, que eu acho que esse é um case que a gente está trabalhando, essa é uma inovação do mercado, parecido com a das latinhas, né? A gente está falando das embalagens de leite, longa-vida. A gente já sabe que tem projetos, tem grandes iniciativas para reutilizar, mas eu acho que aí a gente tem que ter um ponto de... A gente estava discutindo hoje de manhã sobre a competência do Brasil, né? A gente tem, de fato, competência, nossa população, nossos profissionais são competentes para desenvolver uma tecnologia que é patente brasileira. A CBA investiu cerca de 130 milhões de reais nessa planta, uma planta que vai começar a gerar valor e vai fazer um problema que estava acontecendo há muitos anos, que era destinar a embalagem para... antigamente se destinava em lixões, em aterros, hoje a gente vai conseguir fazer com que isso volte para a matéria-prima e volte para ser folha da própria embalagem. Então, acho que isso é um case interessante, é um case que a gente está começando agora e vai mudar bastante essa história. Não tem a ver com o sistema de transporte, mas eu acho que esse é o intuito, né? O intuito da iniciativa, o intuito da indústria como parceira trazer soluções que, de fato, vão transformar a sociedade, vão transformar a vida de pessoas e vão dar uma destinação adequada para os insumos. Falando de pegada de carbono, a gente precisa se orgulhar. Esse é um documento, né, que você tem o ASI, o Alumínio Institute Internacional, que mede o alumínio de melhor pegada de carbono, está na ordem de 8.
O Brasil, pelas características e também por investimento da CBA, a CBA tem menos da metade disso. Então, a gente está menos da metade do melhor alumínio a nível mundial de pegada de carbono. E essas pegadas influenciam não só pela característica do berço ao túmulo, né? Também elas estão associadas a estratégias de sustentabilidade, no que a gente pode, além da emissão, você tem toda a parte social e ambiental que está sendo feita aí para esse produto. Acabamos de lançar um selo que faz com que a gente consiga comprovar essa característica. O nosso colega aí esqueci o nome da empresa, eu não participei do projeto, que faz essa certificação, nos apoia nesse trabalho, né? Em que a gente consegue mapear e rastrear qual é o percentual de emissão, ou qual a emissão de que cada material está emitindo, atualizado ano a ano, né? A gente atualiza isso com uma frequência maior. Então, essa é uma iniciativa que a indústria está fazendo e está indo de mãos dadas, né, com o governo, com a sociedade, para a gente conseguir implementar essas políticas. Agora, falando do alumínio, o alumínio, apoiando todas essas iniciativas e fechando o nosso racional, né, ele pode, além de reduzir o peso do implemento, ele tem a reciclagem, que eu acabei de falar, tem a resistência à corrosão, que isso é bem conhecido e divulgado, né, tem a durabilidade, menor custo, e também segurança do ponto de vista de absorção de impacto. Eu acho que com isso eu fecho a minha apresentação, no qual que essa é uma jornada, né? É uma jornada que, como eu falei, né, eu achei que era uma maratona, mas eu acho que não é uma maratona, é um Ironman, para quem gosta de corrida, e que a gente ainda nem começou a corrida, né? A gente ainda está só na parte preparatória, que isso, no futuro, a gente vai de fato disputar essa prova e a gente espera chegar bem. É isso. Obrigado. Muito bem, Elber. Na realidade, só fazer um comentário. O alumínio, na década de 80, 30% dos ônibus brasileiros eram feitos de estrutura de alumínio. Tinham fábricas que só fabricavam ônibus de alumínio. A Ciferal, no Rio de Janeiro, fabricava os rodoviários, aqueles ônibus grandes, 100% de alumínio. Então, temos que entender por que o alumínio não é usado nos ônibus. Temos que voltar a usar, né? Hoje, na Austrália, praticamente 100% das carrocerias são feitas em alumínio. Então, tem muitos países, em Hong Kong, Singapura, as carrocerias são feitas de alumínio. Então, a estrutura do ônibus é de alumínio. Na China, também, alguns ônibus elétricos são em alumínio. Então, está na tua mão agora de nos fazer usar o alumínio. Inclusive, a gente fornece para Marco Polo alumínio há muito tempo, e uma das iniciativas que foi feita bem sucedida foi o teto, né, que antes era de fibra, agora voltou a ser alumínio, né, que era revestimento importante. Mas não fala mais de outros projetos que estão trabalhando, certo? Não vou falar de outros projetos, que isso já foi divulgado. Mas nós fizemos recentemente um projeto de ônibus rodoviários em alumínio, não se viabilizou em função de que deu um aumento há 10 anos atrás. João, Scania. João Araújo, apresentar meu colega aqui, formado em Ciências e Humanidades e em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC, possui especialização em Administração Pública e Gestão Governamental pela USP. Estamos falando de políticas públicas aqui, vai nos ajudar aí. Atua na área de Relações Institucionais da Scania Latinoamérica e com foco nas políticas públicas de sustentabilidade nas 3 esferas de governo nacional. Visa colaborar com o desenvolvimento de um sistema de transporte com menor pegada de carbono e emissões. João Araújo, bem-vindo, com a palavra. Obrigado, Bizi. Então, boa tarde para todo mundo. Cumprimentar primeiro Jussara, em nome do Instituto BESC, aos meus companheiros de mesa também, todo mundo presente. Muito feliz de estar aqui hoje, retornando hoje, inclusive comentava com o Renato mais cedo, né, que ontem a gente esteve aqui na Fiesp, enquanto Scania, debatendo descarbonização via MBCB, e hoje de novo para falar sobre descarbonização num fórum tão importante quanto Frotas e Fretes Verdes. Então, muito bacana estar aqui. Falando um pouco mais tarde, né, já na sessão de número 3, então alguns companheiros especialistas de mais cedo já me ajudaram com várias coisas do que eu vou citar aqui, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável
em materiais e tecnologias de propulsão. Há um foco na minha explanação para falar um pouco sobre o biodiesel, mas também, né, acho que outras palestras aqui, muito feliz e contente de saber que aqui no Frotas a gente tem debatido muitos objetivos e desenvolvimento em comum, né? Então, para a gente iniciar, primeiro sobre um panorama geral do que a gente tem de setor, trabalhar o sistema de transporte como algo chave para a economia social e sustentável. A gente na Scania já há algum tempo deixou de falar e deixou de citar que a gente vende caminhões, chassis de ônibus e motores, para mencionar que nós vendemos soluções de transporte. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente venda soluções de transportes distintas das que vendemos hoje, mas a gente entende e sabe que transporte é chave no sistema global e é chave como um sistema para descarbonização. O segundo ponto é entender transporte como uma necessidade crescente da sociedade. Seja pelo transporte de pessoas, seja pelo transporte de cargas, a gente vê globalmente que a necessidade por transporte cresce, ao passo em que também cresce a população mundial. Então, por mais que a gente debata novas tecnologias, a gente tem que saber que a gente está debatendo essas novas tecnologias em substituição a tecnologias, muitas vezes, tracionadas por combustíveis fósseis, mas a gente tem que saber que essas novas tecnologias a serem implementadas precisam dar conta, cada vez mais, de um volume maior de carga e de pessoas. Dentro desse setor, onde a gente está inserido, enquanto Scania, a gente se reconhece como parte desse problema e também quer fazer parte da solução. Então, nós estamos num setor que, no geral, em toda a sua pegada, no seu ciclo de vida, é responsável por 25% das emissões globais de efeito estufa, em toda a cadeia de transporte. Então, cabe a nós aqui, bom ter fóruns como esse, bom pensar em soluções como essas, pensar em soluções mais sustentáveis de transporte para que a gente consiga atender esse aumento e esse crescimento da demanda global cada vez maior para levar pessoas e para levar cargas até nós. Então, qual que é a nossa abordagem, qual que é o foco aqui, inclusive, de hoje? Primeiro, debater 3 pilares quando a gente fala de transporte sustentável. Eficiência energética, já muito mencionado ao longo do dia de hoje, né, e meus companheiros também citando isso. Então, a gente precisa falar sobre isso nacionalmente, ter políticas públicas que sejam desenvolvidas para pensar a eficiência energética para os nossos veículos. Há um desafio muito grande quando a gente fala sobre isso no setor de veículos pesados. Então, naturalmente, é um setor de mais difícil descarbonização. O ciclo diesel está aí, consolidado há muitos e muitos anos. Então, não é também fácil mudar esse status quo que a gente já propôs. O segundo tópico, sobre biocombustíveis e eletrificação, é o que eu vou me aprofundar um pouco no dia de hoje. Então, trabalhar nesse sistema de biocombustíveis com pioneirismo brasileiro, com a capacidade brasileira de propor e também, por que não, com a eletrificação, que também vai ser uma das nossas formas de transporte aí, fortemente nos próximos anos. E, dentre os 3 pilares, é importante também citar transporte inteligente e seguro. Então, não adianta a gente falar sobre novos combustíveis, tecnologias alternativas, biocombustíveis, se a gente não falar sobre segurança veicular no geral, tanto quanto a gente fala da operação dos condutores, assim, quanto aqueles que estão envolvidos no sistema. Então, globalmente, é isso que a gente tem pensado para uma abordagem que debate transporte sustentável. Ela começa com pessoas, ela termina com pessoas e ela passa pela descarbonização da frota. E quais são os caminhos, né? Então, o que a gente tem aí? Os desafios são grandes, são gigantescos, mas a gente tem caminhos e a gente tem muito potencial quando a gente fala sobre descarbonização. Primeiro de tudo, é falar sobre biocombustíveis e eletrificação. Então, essa é a primeira chave para a gente conseguir descarbonizar, ou, né, inclusive uma expressão que aprendi há pouco tempo, né, o carbono é energético, faz parte da energia. Talvez desfossilizar a nossa matriz, né, então tirar os combustíveis fósseis para a gente trabalhar com biocombustíveis. Eles vão trabalhar e vão estar ao lado da matriz elétrica nacionalmente, isso a gente já sabe. Num país tão grande quanto o Brasil, de dimensões continentais, a gente entende que eles vão estar operando de maneira conjunta. A gente precisa investir em infraestrutura, investimento e parcerias. Então, a gente está hoje num grande centro, na Casa da Indústria. Muito provavelmente, alguns de nós viemos de carro para cá, outros podem ter usado o sistema de metrô, mas essa não é uma realidade nacional. Então, a gente ainda tem estradas não pavimentadas, a gente tem estradas que não garantem autonomia, até mesmo para combustíveis consolidados. A gente precisa falar sobre infraestrutura, um aumento no número de postos que possam abastecer
desde os biocombustíveis, né, até também postos de eletrificação, e a gente precisa trabalhar com parcerias. Legal que a gente tem a presença da academia, a gente tem a presença do setor privado e o poder público trabalhando junto. Sem essa tríade de construção entre público, privado e o setor acadêmico com pesquisa, a gente não vai conseguir avançar. Então, avançando para um sistema eclético e entrando um pouco mais no ponto do biodiesel, a gente entende já como empresa e muito respaldado hoje aqui por várias palestras anteriores, que a gente vai ter uma convivência de diversas tecnologias. É nisso que a empresa tem apostado, e não só nós, mas vários outros agentes do sistema de transporte, de acordo com a vocação local. Então, se hoje me perguntarem, né, qual que é o melhor caminhão Scania lá para a minha operação? Depende. Onde você opera, com que você opera, qual que é o potencial da sua região, o que você tem feito, como tem feito, por quantas horas esse veículo vai rodar, qual é o trecho que esse veículo vai rodar e operar. Então, a gente falou um pouco sobre isso anteriormente numa palestra do nosso CEO, e essa expressão acabou pegando bastante, e eu acho ela bem interessante, que o futuro não será elétrico, mas será eclético. Então, as tecnologias vão conviver em conjunto, eu vou ter diferentes soluções para diferentes localidades, de acordo com cada operação. Então, hoje eu vim falar sobre biodiesel, me estreitar um pouco mais sobre biodiesel, mas a gente, enquanto Scania, estaria confortável também falando sobre o biometano, falando sobre soluções elétricas, a depender da operação de cada um dos clientes e de onde a gente vai estar. Então, são tecnologias que vão conviver e harmoniosamente. Então, qual que é o papel do Brasil nessa transição energética, né? A gente tem uma expressão muito conhecida nacionalmente, que é tropicalizar, né? Então, a gente vê algo que dá certo fora, no continente europeu, a gente fala, vamos tropicalizar a solução. Aqui eu acho que é mais que isso, é liderar a transição, porque a gente não precisa tropicalizar muitas das vezes tecnologias. A gente já tem soluções no Brasil, com pesquisa e desenvolvimento aqui instalados, nas nossas empresas, que são capazes de demonstrar isso. O motor flex para veículos leves está aí para demonstrar. O desenvolvimento que a gente tem feito em biocombustíveis, como biometano, gás natural e o próprio biodiesel, também tem um caráter muito nacional. Então, se a gente trabalhar numa tríade de desenvolvimento junto e parcerias com a academia, tendo o setor privado, e trabalhar com políticas públicas, a gente vai ter uma liderança que a gente sabe que o Brasil tem todo o potencial para assumir na transição energética. Então, se a gente for mencionar políticas públicas, algumas delas já passadas ao longo do dia, o Mover está aí para falar sobre investimento e P&D, que as indústrias devem fazer, tão importantes nacionalmente. A gente tem engenheiros super qualificados no Brasil para trabalhar com isso. O combustível do futuro recém-aprovado, elevando o percentual de biodiesel, né? No diesel, também fala direto sobre descarbonização, aumenta a responsabilidade que distribuidoras têm para descarbonizar sua rede de gás natural, fala sobre etanol para veículos leves. Então, a gente vê que há um consenso, uma congruência direta no encontro de objetivos do setor privado, que está trabalhando nessa descarbonização ampla, com políticas públicas que são fundamentais e mostram, né, dão segurança jurídica, trazem segurança para os investimentos que o setor faz e mostra para o Brasil como um todo a segurança que a gente tem para falar sobre transição energética e sobre descarbonização. Essa imagem aqui, inclusive, a gente fez questão de colocar, do evento do lançamento do combustível do futuro. Tem duas tecnologias de veículos de mesma potência, lado a lado, para falar sobre a capacidade nacional que a gente tem e como a gente pode atender cada uma das demandas, né? Então, o veículo do biodiesel está ao lado ao veículo de biometano, né? Então, são soluções diferentes que podem ser usadas em diferentes aplicações, a depender da capacidade e da realidade local, da vocação local de cada um dos clientes, né? Então, eu tenho um veículo que é hardware diesel, já conhecido, desenvolvido, mas que é trabalhado para operar com biodiesel 100%. Então, é uma mudança leve, relativamente leve no veículo, no sistema do catalisador de pós-tratamento, mas que trabalha ali a capacidade de biodiesel. E ao lado dele, eu tenho um veículo movido a biometano aí, então CO2 de origem não fóssil para ambos, que faz com que a gente trabalhe em tecnologias amplas, um portfólio distinto e com várias tecnologias, né? Então, a gente tem potencial e a gente está fazendo. Inclusive, interessante falar que a gente adotou uma estratégia, dado o potencial brasileiro, e o que a gente fala de vocação nacional, que o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Global da Scania para Gás está no Brasil.
Então, são os engenheiros e as engenheiras do Brasil que são responsáveis por desenvolvimento de novas tecnologias para gás no Brasil. Assim como o biodiesel, acontece em parceria, tanto com os engenheiros daqui quanto com os engenheiros localizados nas outras regiões onde a empresa opera. Então, sobre o biodiesel, o caso de hoje, né, o porquê de apostar, né? Então, por que falar sobre biodiesel? Por que trazer biodiesel como um case? A gente recém concluiu a primeira venda de um lote de veículos movidos a biodiesel B100, né? Então, 100% biodiesel. O primeiro ponto é a questão da escalabilidade e como a gente consegue trabalhar isso em cenário nacional. O Brasil, se juntarmos, né, o etanol e o biodiesel, é o terceiro maior produtor de biocombustíveis do mundo, né? O segundo maior, e o terceiro maior em biodiesel. Então, a gente tem uma escalabilidade muito grande. A gente está apostando numa característica que é nacional, de um setor agro que é muito forte na nossa produção. Lembrando que, né, a gente ainda importa diesel, né, então somos um dos maiores produtores de biodiesel, mas ainda importamos diesel. Então, falar sobre veículos a biodiesel é falar, inclusive, sobre independência energética, né, falar do quanto a gente pode ser autossustentável com uma produção local. A gente tem uma vocação nacional para a produção, a gente tem desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento nacionalmente, a gente criou uma curva de aprendizado muito grande, então a gente conseguiu desenvolver o setor no Brasil, então a gente tem potencial para fazer isso no Brasil, não é nem potencial, a gente tem uma realidade de produção e a gente fala também diretamente sobre descarbonização, né? Então, como a gente pode operar uma matriz energética cada vez mais limpa, né? Uma matriz de transportes mais limpa, com combustível produzido no Brasil, utilizado no Brasil, que pode nos garantir, inclusive, uma maior independência energética para que a gente passe a depender cada vez menos da importação de combustíveis, dada a necessidade do país. Então, são alguns dos motivos listados do porquê do investimento em biodiesel e o porquê o biodiesel é importante. Aqui, a imagem final da minha explanação faz parte do primeiro lote de veículos a biodiesel que foram vendidos aqui no Brasil. Eles fazem parte de 101 veículos comercializados movidos a biodiesel, que está sendo usado pela AMAGE, na região centro-oeste do Brasil. A AMAGE é uma das maiores produtoras de biodiesel no Brasil, e aqui a gente vê o quanto a realidade local faz sentido para cada produtor. Ela produz o biodiesel, ela vende esse biodiesel para que ele passe a integrar o blend das distribuidoras como um todo, mas até então ela comprava diesel normalmente com um percentual de biodiesel presente no diesel comercial. Desde a aquisição, então, a AMAGE ela pode produzir o seu próprio biodiesel, abastecer os seus veículos movidos a biodiesel e ter uma operação que, inclusive, é mais barata, porque eles conseguem ter uma economia local de desenvolvimento desse biodiesel. Então, é um setor, né, esse é o primeiro lote de uma descarbonização que a gente acredita que vai aumentar cada vez mais. É uma realidade produzida aqui no Brasil, com uma pequena diferença para motores a diesel, né? Então, ele tem uma especificação para rodar com o B100, mas dado o potencial de uma região e de um cliente específico, que vai conviver com outras tecnologias, inclusive adotadas pela AMAGE nas próprias fazendas de produção de biodiesel deles. Então, acho que como mensagem final é falar um pouco sobre uma descarbonização ampla e falar bastante sobre a vocação e o potencial nacional que o Brasil tem para descarbonizar a nossa frota de transporte de pesados. Obrigado, parabéns, João Araújo, da Scania. Agora o Leonardo Amaral, da Stellantis. O Leonardo é formado em Ciências Contábeis pela PUC de Minas Gerais, pós-graduado em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA em Governança Corporativa e Compliance pela Fundação Getúlio Vargas e Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis pelo Senai de Santa Catarina. Na Stellantis, é responsável pela Diretoria de Tecnologia e Inovação do Cluster Automotivo Sul-Fluminense, atua no compliance do PID nas conexões e com instituições de ensino, ICTs e instituições de fomento, responsável também pela governança das ações transversais de descarbonização. Leonardo, antes de tu falares, seria importante falar quem é a Stellantis, que reúne muitas marcas, né? Tu vai explicar na... Beleza. Então, com a palavra, Leonardo. Muito obrigado, Bise. Boa tarde a todos. Obrigado, Jussara, pelo
pelo convite, toda a equipe de organização. Um prazer estar aqui com vocês na Fiesp. Acho que sempre, antes de abrir, né, a qualquer tipo de tema, é importante a gente esclarecer primeiro quem somos, né, hoje. Quando a gente fala de Stellantis, a gente está falando de 14 marcas globalmente de automóveis, focado especialmente na parte de veículos leves. Então, para o Brasil aqui, a gente fala de Jeep, Fiat, Ram, Citroën, Peugeot, com produção local, outras, Abarth também, e outras marcas que a gente traz em termos de importações, né, como Dodge, como Alfa Romeo, Lancia, enfim. É um grande grupo, originado, né, da fusão de dois grandes grupos, PSA e FCA, que hoje detém aí, então, 14 marcas de mobilidade pelo mundo. Então, quem somos hoje na América do Sul? Temos 3 plantas presentes na América do Sul, no Brasil, 5 na América do Sul. Temos plantas no Nordeste, em Pernambuco, em Minas, focado especialmente no brand Fiat, e no Rio de Janeiro, aí, com o brand Citroën. Na Argentina, a gente produz Peugeot e também o brand Fiat, e atualmente a gente possuímos aí 1,1 milhão. Deixa eu mudar para cá, para estar mais fácil. Desculpa. A gente tem 1,3, né, de veículos, de capacidade de veículos serem produzidos por ano, 5 plantas produtivas, 27 mil colaboradores diretos, 2 mil engenheiros dedicados ao desenvolvimento dos nossos produtos, que, diga-se de passagem, temos capacidade de fazer localmente, desde o seu design até a aplicação no mercado. Temos a Fiat aí, né, como marca de destaque, a marca mais comercializada na América do Sul atualmente, tendo a Estrada, o veículo mais comercializado também na região América do Sul, não só Brasil, mas na América do Sul. Jeep com Commander e Compass, líderes do seu segmento, e um destaque para a Rampage, que tem popularizado a marca Ram, é um veículo de grande sucesso, totalmente desenvolvido aqui localmente, ou seja, uma marca americana sendo desenvolvida pelos brasileiros. Hoje detemos cerca de 30% do mercado no Brasil, 30% na Argentina e 23% na América do Sul. Então, Bizi, essa é a Stellantis. Parabéns. Aqui a gente segue um pouco com o nosso portfólio. Como eu disse, a gente sempre destaca a Rampage e o Commander. São marcas tradicionalmente americanas que foram desenvolvidos 100% por engenheiros brasileiros. Então, desde a parte de concepção, design, teste, validação, aplicação, esses veículos são feitos nacionais e são sucesso aí, são líderes da sua categoria e estão presentes aí no cotidiano de todos nós. Então, linkando aqui com o tema do nosso encontro, a gente hoje tem o nosso programa Dare Forward, que ele é um compromisso da Stellantis com a humanidade, ele é um compromisso da Stellantis com a sociedade, ele prevê a redução em 50% das pegadas, né, das emissões de carbono já em 2030, com relação a 2021. Quando a gente fala, né, reduzir 50%, já em 2030, parece estar muito próximo. E quando a gente coloca que a gente está abordando aqui escopo 1, 2 e 3 do GHG Protocol, parece loucura, porque a gente está, inclusive, absorvendo aqui toda a responsabilidade da cadeia dos nossos fornecedores e também dos nossos usuários. A ideia não é ter um veículo net zero já em 38, onde você rode um trecho e chega um SMS. Quer compensar sua pegada de carbono? A ideia é que você compre um veículo e tenha tranquilidade, que a empresa que você está seguindo, que você confiou, já fez a parte dela e aquele seu veículo é net zero efetivamente. Então, a gente efetivamente vamos buscar veículos que sejam sustentáveis para poder participar da mobilidade com baixo carbono. Para isso, a gente está remodelando a nossa powertrain, o nosso mix de eletrificação, ele já começa com 100% na Europa já em 2030, 50% nos Estados Unidos e 20% no Brasil. Muito em função da nossa característica, da nossa matriz energética, da gente ter outras alternativas, senão a eletrificação. Então, a Europa hoje não tem essa opção. A Europa não tem uma matriz limpa como o Brasil, não tem o etanol como uma solução de descarbonização
eficaz, e por isso ela já vai 100% para veículos elétricos já em 2030, também por força de regulação. A Stellantis é a empresa que mais investe no país, né? Próximo ciclo nosso, de 2025 até 2030, são 32 bilhões de reais destinados especialmente à descarbonização e aplicação de novas tecnologias, seja sustentáveis para modificar, né, os nossos powertrains e aumentar a eficiência energética do nosso produto, seja na parte de segurança, poder ampliar a gama de soluções de segurança, especialmente tecnologias ADAS, que são aplicados nos nossos veículos. Tem aí a previsão de lançamento de 40 novos modelos e cerca de 8 powertrains para conviver com esses modelos e ter uma solução eclética para poder aplicar no nosso portfólio. Por que a gente precisa fazer isso? Por que as empresas hoje estão tão empenhadas em falar em descarbonização? Hoje não tem mais volta, né? Se a gente seguir o que a gente está em termos de emissão de CO2 a partir da Revolução Industrial, a gente vai chegar com um aumento aí de temperatura acima de 4 graus Celsius, já em 2100. Isso prevê para a gente aqui, enquanto região, né, enquanto Brasil, cerca de 3 bilhões de refugiados do clima, especialmente na região do Equador. Então, é um tema que assola a sociedade, é um tema de emergência humanitária, e, por isso, a Stellantis ela pretende ser protagonista em termos de baixo carbono para a mobilidade de veículos leves, seja no país, seja no mundo. Aqui a gente traz um panorama para poder entender como é que essa questão do CO2 ele se comporta, né? Hoje, em termos de gigatonelada de CO2, o globo, né, ele gera anualmente 50 gigatoneladas. Mais de 20% disso está na China. Cerca de 12 gigatoneladas são consumidos, são gerados na China. Outros 5,6 nos Estados Unidos e 3 na União Europeia, 3 na Índia e o Brasil com 1,5. E aí é muito interessante a gente ter Índia e Brasil um do lado do outro, porque em termos de tamanho de continente, somos muito semelhantes. Mas quando a gente olha a questão do CO2, a gente vê grande distância, né, entre Índia e Brasil. E não é por causa da questão populacional, é por causa da nossa matriz energética. Toda essa faixa azul mais clara ali é o que o mundo gera de CO2 para gerar energia. Então, o grande problema do CO2 não é o transporte, apesar de ser sempre apontado como grande vilão. O grande problema de CO2 no mundo hoje é a energia, que, falado no painel anterior, menos de 30% no resto do mundo é de origem renovável. É bem ao contrário. Na China, como a gente pode ver ali, cerca de 77% é via fóssil, ainda queima de carvão. Na Europa, mais de 50%, o restante eles acabam fazendo com energia nuclear, que é limpa, mas a gente sabe dos riscos que estão ali intrínsecos à tecnologia, que precisa ser cada vez mais estudada e desenvolvida. E em toda a Europa, Estados Unidos e Índia, permanece da mesma forma. Onde está a grande concentração de emissão de carbono do país? Na mudança do uso da terra e na agropecuária, na criação dos grandes rebanhos. E, no entanto, né, a gente participa, sim, com a emissão. Cerca de 14% no país vem de veículos, são vinculados ao setor do transporte, e desses, cerca de 6% vem de veículos leves. O restante ainda está no pesado. Apesar da frota do pesado ela ser consideravelmente menor, ele hoje carrega maior quantidade de CO2 que o veículo de passageiros. Então, o que a gente hoje traz, né, essa reflexão não somos os grandes vilões, mas queremos ser protagonistas na descarbonização, porque a gente entende que o veículo ele faz parte da mobilidade, ele faz parte do dia a dia, e a gente quer trazer essa mobilidade de baixo carbono, sustentável,
e continue fazendo parte do dia a dia do ser humano, e a gente no ambiente fala, vamos parar de andar de veículo, vamos todo mundo voltar aos tempos da carroça, tração animal, que é o meio mais limpo de poder locomover. Mas a gente vai chegar para poder ter também a nossa opção aí viável de mobilidade de baixo carbono. Aqui a gente traz um gráfico e acho que a Stellantis ela encara o desafio 360. A gente não pode olhar somente para a transformação que ocorre dentro da nossa planta. O que a gente faz hoje em termos de montagem representa 1% apenas da pegada de carbono de um veículo inteiro. Então, por isso, a gente olha desde a parte que está ali, né, downstream, que é a parte que está toda antes da nossa cadeia, pegando desde a mineração, o processamento, transformação e a entrega, a logística dessas matérias-primas e de componentes da nossa planta, o uso do veículo, seja qual for o combustível, origem fóssil, origem bio ou elétrico, e lá na frente, né, a devida descarte e, por que não, uma efetiva economia circular para poder tratar melhor essa matéria que está sendo hoje descartada no meio ambiente, sem o devido tratamento. O que a gente traz aqui mais à direita do gráfico é a pegada, né, de carbono que um veículo carrega quando abastecido com combustível fóssil. Aqui, no caso, a gente está utilizando a gasolina brasileira E27, então, já uma gasolina limpa, né, com relação à comparação que a gente faz com a gasolina comercializada fora do Brasil, o etanol e o veículo BEV com matriz energética brasileira. Então, a gente fala em 62 toneladas de CO2 quando o veículo está rodando com gasolina, 26 em termos de etanol e 23 com BEV. Acabamos de passar por uma recente eleição municipal, todo mundo entendeu a margem de erro, né? 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, quando a gente olha aqui para o etanol e para o BEV, é um empate técnico, né? E sem a gente falar da dificuldade de extração mineral que passa os materiais compostos dentro da bateria, e aqui a gente não está considerando ainda uma quilometragem que há necessidade da troca de um pack de bateria, que poderia ainda incrementar mais essa pegada ali do BEV. A gente está chegando até 250 mil quilômetros ali, a medição. Então, o que a gente, né, gosta de trazer e trazer para a reflexão de todos quando o assunto é descarbonização, o nosso país está muito bem colocado em termos de mobilidade, especialmente com a tecnologia flex que temos hoje no veículo de quase todos aqui, imagino eu. Mais de 80% da nossa frota hoje é flex. Então, cada um de vocês aí que, ao parar no posto de combustível, preterir o fóssil para o etanol, estamos fazendo um grande papel já para descarbonizar. E a gente não podemos parar simplesmente no produto. A descarbonização ela vai muito além do produto. Hoje, na nossa conta, se a gente faz uma eletrificação de 100% do nosso portfólio, a gente está resolvendo cerca de 45% do nosso problema. Outros 55% da pegada de CO2 ainda vai restar no nosso processo, especialmente na extração mineral e na transformação dos materiais que são necessários para fazer um veículo. Então, a gente traz aqui, né, acho que o professor Hudson tinha comentado no painel anterior, a diferença entre os bichos, né? Ali está um carro convencional, a combustão, à esquerda, e um veículo BEV à direita. É muito mais simples, né? Reduz significativamente a complexidade. Porém, você reduz cerca de 40%, 50% dos fornecedores que hoje empregam e geram riqueza no país. E migraríamos para uma tecnologia que não temos domínio, não temos condição hoje de estar desenvolvendo localmente. Então, é sempre uma grande reflexão, né, em termos do uso e da tecnologia, mas não podemos esquecer da geração de emprego, geração de riqueza local, que é o que a Stellantis priva e busca sempre. Hoje, das montadoras que estão instaladas no país, a gente, sem dúvida, temos o maior índice de conteúdo local. A gente tem, mesmo nossos veículos
produzidos, né, na planta de Pernambuco, que são os veículos com maior nível de tecnologia embarcada, a gente beira 80%, 82% de índice local. Quando a gente desce para os portfólios de entrada, é acima de 95%. Então, não podemos abrir mão daquilo que já foi construído localmente, daquilo que temos, né, em termos de riqueza, para poder fazer uma migração abrupta para um outro mercado, para um outro nicho. E, para isso, então, a gente traz, né, na nossa estratégia o BioHybrid, que é uma migração para a eletrificação de forma não disruptiva, de forma parcial. Então, a gente traz, né, desde a primeira plataforma, que vai ser lançada no dia 5 de novembro, com os veículos Fastback e o Pulse, a gente traz já uma eletrificação combinada com um motor flex, onde no ciclo convencional pode gerar 12% de ganho, mas no ciclo urbano, grandes centros, pode chegar acima de 20%. Então, é uma tecnologia que você depende de uma bateria de baixa voltagem, um motor elétrico de baixa potência, e que ele auxilia constantemente o motor a combustão, de forma que ele alivia e, com isso, gera uma grande redução de consumo. Então, a Stellantis, ela aposta nesse caminho, né, de transição, onde a gente teremos, sim, o motor a combustão convivendo, o motor híbrido e o veículo 100% elétrico, com o motor eletrificado. Mas, de novo, essa transição ela precisa ser medida para que ela seja razoável, não somente do ponto de vista de descarbonização, mas do ponto de vista social e econômico. A gente precisa de respeitar os 3 pilares para que a gente consiga fazer uma transição justa e que não seja, a eletrificação não seja algo de nicho, porque senão a grande população não vai conseguir adquirir o seu produto de baixo carbono, e sem volume a gente não faz a descarbonização. É muito pouco. Então, aqui, detalhando um pouco mais, né, o que é essa plataforma. Então, toda a parte que vocês verem laranja ali são introdução de conteúdos elétricos no produto, desde a parte de bateria, né, essa bateria, desde a menor, já é de íons de lítio também, até você chegar ali mais à direita, num veículo 100% eletrificado, onde todo o pavimento do veículo ele passa a ser de bateria, aumenta consideravelmente o peso, aumenta a nossa necessidade de alumínio, né? O nosso amigo da CBA está aqui para poder nos socorrer. Pronto para você. E está pronto, né? Tá pronto. E é um caminho, né? Então, além do produto, a gente vai continuar olhando para a parte individualizada dos veículos. A Stellantis ela mudou o seu conceito de fazer aquisição de partes e peças. Hoje, dentro do BID, né, nosso processo de aquisição de materiais, além do preço, a qualidade, a gente pede a pegada de CO2 do componente, para que a gente possa fazer um acompanhamento e garantir que esse componente está tendo a redução prevista até 2030 e até 2038. Lembrando que em 2038 nós temos que fazer net zero. E sem compra de crédito de carbono. Totalmente por ações da nossa companhia. Então, a única certeza que nós temos, não faremos sozinhos. Vamos precisar da cadeia, vamos precisar da academia e dos nossos engenheiros, além do governo, para poder auxiliar em regulamentar e trazer a cadeia junto para essa mobilidade de baixo carbono. Porque até então, como demonstrado aqui anteriormente nos ciclos, a gente teve sempre a medição no produto final, que é o veículo. E a indústria automotiva respondeu ao desafio feito pelo governo. As metas eram de 12% e 15%. Hoje temos uma frota que em 10 anos evoluiu mais de 30% em termos de eficiência energética. Se no primeiro momento o passo foi curto com o Inovar Alto, com o Mover a gente corrigiu muito bem a rota e hoje estamos alinhados em termos de descarbonização com grande parte do globo. E aqui acho que para a gente poder encaminhar um pouco, né, entender qual que é a complexidade quando a gente fala de CO2 num produto, cerca de 60% do peso do veículo é aço, outros 13% termoplástico, 11% alumínio. E quando a gente vê aqui a pegada de CO2, como é que ela se comporta,
o aço representa 50%, enquanto o alumínio, com 11% ali anterior, ele representa 27%. Então, o alumínio, apesar... Aqui não está com o número da CBA, não, tá? A gente ainda vai atualizar com o número da CBA. Mas o alumínio ainda, ele é mais carbono intenso do que o aço. Então, simplesmente alterar tudo que é aço para alumínio não resolve o problema. E, além de que, economicamente, a gente tem a discussão, alguém fez a pergunta brilhante aqui no painel anterior, sobre o preço do aço verde. Então, a gente vai, sim, ter que migrar de forma sustentável para que continue sendo economicamente também viável produzir um carro de baixo carbono. Aqui, para a gente poder falar que a gente vai atacar todas as rotas, né? Então, desde materiais, roadmap tecnológico, energia limpa, otimizar nossas rotas logísticas, ter processos mais eficientes e, especialmente, na jornada do cliente, que representa 85% da pegada de CO2 hoje de um veículo. E a gente, para isso, Brasil, nós temos o potencial em termos de recuperação natural de carbono. A Stellantis tem investido, seja na questão do reflorestamento, seja na questão do biochar, e hoje esse vai ser o core da América do Sul em termos de recuperação de carbono para a região e para o globo. Não fazemos sozinhos, temos todo um ecossistema aí a favor. Citar aqui a Unicamp, que está conosco em vários projetos, USP e vários parceiros aqui de São Paulo. E é isso. Muito obrigado a todos. Excelente, Leonardo. Vocês viram a qualidade dos palestrantes, a qualidade do conteúdo. Nós teríamos aqui várias perguntas, né? E seria interessante ficar por um longo período aqui fazendo perguntas. Eu vou fazer uma para cada um e depois vamos ver se... Porque nós começamos 20 minutos atrasado, doutora Jussara. Então, até agora, meus palestrantes cumpriram o horário. Heber, no ônibus nós temos hoje já o revestimento externo, portas, janelas, a tampa de bagageiro, o revestimento externo é todo de alumínio e, quem sabe, um dia se possa voltar a fazer estrutura. E nos caminhões, qual é a contribuição que podemos ter no uso de alumínio para a durabilidade do caminhão e para a redução do peso dele? Bom, hoje no caminhão a gente tem algumas aplicações que são mais nítidas, né? Como, por exemplo, os tanques de combustíveis, né? Esses já estão usando alumínio, principalmente em peças acessórias. Na parte de motorização, eu não sei se tem muito alumínio nos motores, principalmente são fundidos, né? Meu colega ali está confirmando. No bloco de motor, geralmente tem. A motorização dos carros leves, os blocos de motores foram os grandes impulsionadores do consumo de alumínio a nível mundial, né? Então, o Brasil foi puxado por isso, acho que na década de 2000 e pouco, 2005, um pouquinho para frente, né? Que isso teve grandes proporções. Mas no caminhão a gente tem bastante avanço ainda para fazer, tem bastante oportunidade. E a gente está investindo bastante também em trabalho junto com a fabricação dos implementos. E tem projetos bem interessantes, com uma redução significativa de peso e aumento da vida útil dos implementos. Está acontecendo bastante, sim. Obrigado, Heber. João Araújo, nós falamos aqui que temos que ter políticas públicas, né? Qualquer processo descarbonizado, ou seja, qualquer produto descarbonizado é mais caro do que a tecnologia atual. A pergunta é quem paga a conta, né? Ou como se incentiva isso. A China fez um investimento pesadíssimo, 150 bilhões de dólares em eletrificação de todos os seus produtos, seja empilhadeira, automóveis, caminhões, ônibus. Ele fez uma política de desenvolvimento porque ele era dependente de uma tecnologia dos estrangeiros. Então, foi uma forma de ter uma independência e hoje estão invadindo o mundo. A Inglaterra pagou a diferença de um diesel para um elétrico, para eletrificar. O governo americano, ele, através do FDA, ele subsidia um financiamento para o transporte público. Então, a frota americana foi 35% para híbrido, e agora o governo Biden girou a chave e está botando 35 bilhões de dólares para a eletrificação.
E assim foi em várias capitais. Londres pagou a diferença, São Paulo está pagando a diferença. E qual é que é a política pública para o biodiesel? O que tu acha que nós devemos ter para incentivar o biodiesel? Obrigado, Bizi. Eu acho que, no primeiro momento, você citou algumas internacionais, eu acho que a gente já tem políticas públicas interessantes. E bom que elas têm ganhado um caráter mais de política de Estado do que política de governo, né? Então, a gente está, o secretário Prieto falou um pouco aqui mais cedo, de marcos regulatórios. A gente tem aprovado marcos regulatórios e não simplesmente políticas de governo, né? Então, nada interessante que a gente tenha uma política de renovação de frota ou outra vinculada a biocombustíveis que dure 4 anos e a gente tenha uma insegurança jurídica em cima disso. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, aprovar mais marcos regulatórios e menos políticas de governo. E eu acho que o biodiesel entra nisso. Primeiro ponto, eu acho que o que está sendo trazido no Mover, mas o combustível do futuro, né, com grande trabalho feito pelo Ministério de Minas e Energia, já é uma política interessante para o próprio biodiesel aumentar o blend. E eu acho que a gente tem que trabalhar com uma palavra que é isonomia. Trabalhar todas as tecnologias de descarbonização, visto que a gente fala desse futuro eclético, com isonomia. Então, qual é a política pública para o biodiesel? Quais são as políticas públicas que podem trazer isso para o biocombustível, trabalhando todos eles com isonomia? Quando eu falar de biometano, quando eu falar de biodiesel e quando eu falar também, inclusive, propriamente de descarbonização ou qualquer biocombustível. Então, acho que garantir essa isonomia dentre as políticas públicas já é uma segurança que a gente traz nacionalmente. Muito bem, obrigado. Leonardo, uma pergunta para ti. Não vou te embretar, não, mas é em função do que tu apresentou. Nós estamos falando aí de produtos descarbonizados, né, e produtos que têm uma pegada de carbono muito baixa. Eu participo de um sindicato lá no Rio Grande do Sul, em que nós temos falado bastante em 3 pilares. Primeiro é a educação e formação de pessoas, é o futuro do país, precisa de educação e formação. A segunda questão é a inteligência artificial, o professor Aurélio vai dar umas palestras para nós lá, indústria 4.0, automação, se isso não acontecer, e a terceira é a descarbonização. Ou seja, o ativo do Brasil hoje de ter energia limpa, talvez seja um ativo importante para nós entrarmos na competitividade mundial, porque custo não é fácil combater os asiáticos. De que forma vocês... Eu sei que o projeto Mover induz para que, do berço ao túmulo, nós tenhamos toda uma medida, e vai ser agora indicativo, mas depois vai ser cobrado de nós, né? Como é que a Stellantis está agindo? Eu vi que tu colocou aqui no gráfico que todos os teus fornecedores vão ser acionados em algum momento. Nós, lá do Sul, temos uma boa cadeia automotiva e de fornecimento. O Sindipeças está aqui representado. Como é que é a pressão que vocês vão fazer nos fornecedores a nível de, primeiro é convencimento, depois como é que vai ser isso? Então, muito obrigado, Bizi. Hoje, a descarbonização ela não pode ser um compromisso somente da montadora. Ela tem que ser um compromisso de todos. E, tendo em vista essa questão de compromisso, em questão de sociedade, a Stellantis, ela efetivamente já alterou seu processo de sourcing. Então, quem passou pelos últimos projetos que a gente recém-aprovou já foi acionado. A gente tem impulsionado a cadeia, estamos buscando trazer uma formação para tirar o tema da inércia. O tema era desconhecido por muitos da cadeia e a Stellantis, juntamente com alguns parceiros, está propiciando um treinamento para os nossos fornecedores, seja a própria Stellantis gerando esse treinamento, seja parceiros que a gente indica, para que possam estar atuando junto aos fornecedores e trazendo essa capacitação, porque a pegada de carbono é algo que faz parte do sourcing atualmente. Então, não é mais somente preço e qualidade. Além disso, nós estamos cobrando ativamente a pegada de carbono e a evolução dessa pegada para uma equação parecida com a nossa meta. 50% em 2030, net zero em 38. Então, esse arrasto da cadeia, nós como empresas, como grande grupo, estamos buscando fazer ainda de forma individual, porque a meta, os nossos principais concorrentes,
não convergem com 2038. Estão em 2040, 45, 2050, e a principal meta aí dos nossos principais fornecedores que estão na cadeia de aços também estão lá em 2050. Então, é um grande exercício buscar trazer essas metas para próximo dos nossos compromissos, sem que isso onere sobremaneira um produto que hoje depende de 60% da matéria-prima aço, como exemplo. E aí o aço é somente um exemplo. Tá? Toda a cadeia, seja borracha, vidro, alumínio, tem passado por essa sabatina e estamos buscando aí alternativas, seja para lotes, seja para mudança, uma transformação total na indústria, para que ela seja de baixo carbono e, quando não houver jeito, passamos a produzir. Muito bom, muito bom. Obrigado, Leonardo. A plateia, então, Pitinini. Obrigado, Bizzi. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, uma delas surgiu a partir da apresentação, Leonardo. Por Desculpe. favor, se identifique. Se identifique. Obrigado. Sou Juarez Pitinini, sou diretor de Relações Institucionais da Randon Corp. E sou membro suplente do conselho. Eu espero ter o crescimento nessa carreira e um dia ser membro efetivo. Depende do gás, tá? Mas aqui, Leonardo, eu sei que você não é a fonte, mas, por gentileza, enquanto eu pergunto para o João, volte àquele slide que mostra quanto a agricultura impacta aqui no Brasil e quanto impacta nos Estados Unidos e na Europa. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, que eu fiquei um pouquinho em dúvida. Não cheguei a ficar entregado, só em dúvida. João, esse entusiasmo todo da Scania em relação ao Brasil, que é fantástico, a gente reconhece, ele é percebido na Suécia e na Alemanha também? É o mesmo sentimento? Obrigado pela pergunta, Juarez. Também sou membro suplente, tá? O meu diretor está lá como titular, então me identifico aí. Hoje, sim, mas isso foi um processo, de certo modo, de catequização, principalmente dos suecos. O biodiesel, por exemplo, o grande debate que a gente teve como food versus fuel, né? Então, primeiro, no momento da gente mostrar para os europeus que a gente não tem aqui no Brasil essa competição, por exemplo, de produção de alimento e produção de combustíveis, o que foi uma dificuldade para a gente, mas a gente conseguiu mostrar, e hoje eu posso dizer que esse é um processo, de certo modo, concluído, e eles entendem até os esforços que a gente tem que fazer para eliminar um pouco dessas barreiras, inclusive dessa poluição que a gente tem no caminho, para mostrar que, olha, as soluções viáveis para o Brasil muitas vezes são diferentes das soluções para onde vocês estão, e a gente não tem os mesmos debates. Nesse processo de convencimento, inclusive, aconteceu o que eu citei, que é a transferência do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do gás para cá. Então, eu falei, olha, já que é uma vocação nacional brasileira, então que tenhamos a pesquisa no Brasil e a dissipação dela para as outras unidades. Então, um processo um pouco difícil, de certo modo, mas concluído até. Legal. Não, aqui, Leonardo, sei que você não é fonte. Climate Watching, whatever. Agora, vamos lá, cá entre nós. A agricultura... Volta, fica no slide, por favor. A agropecuária brasileira, ela tem 35% do impacto, é isso? E a dos Estados Unidos é 7%, da China 5%. Me pareceu um pouco... Deveria ter alguma relação entre essas grandes economias, Estados Unidos, Brasil e China, e a relevância do agronegócio para cada um dos respectivos países. Só me chamou a atenção, eu não consigo fazer nenhuma afirmação. Eu sei que a fonte não é o Leonardo e nem a Stellantis. Perfeito. Mas eu acho que para nós aqui a gente me chamou a atenção, só isso. Eu acho que aqui pode ter a ver, tá, com a questão da utilização do fóssil e do consumo do fóssil na geração de energia. Então, a ponderação muda. E a questão do volume, né, de gados produzidos, ela pode, por mais que ela seja equivalente em termos de quantitativo, o CO2 não é. Então, como esses países eles dependem mais da energia fóssil para poder gerar energia, acaba que a ponderação fica muito no lado da energia e diminui para o agro. No número total, muito provavelmente vamos encontrar o mesmo número absoluto, mas proporcionalmente, como no Brasil
essa dependência do fósforo para energia é muito menor, acaba que percentualmente acaba onerando o gado nesse sentido. É a explicação que eu encontro fazendo a análise do gráfico. Aí então Obrigado. a gente teria que trazer dados absolutos com o Bise, porque eu já sei. Porque aqui quando a gente olha, né, a gente olha o rebanho americano, ele é menor que o nosso, mas a produção de carne é maior. A produção de grãos é muito maior que a nossa. Mas ok, tá, obrigado. Mais um lá, por favor. Olá. Só aproveitando um gancho para esclarecer, isso aí é a emissão do agronegócio, mas é da criação de bovinos, o dado aberto. Tá? Acabei de consultar, que eu tinha essa percepção, mas acabei de consultar, então a nossa pecuária emite muito, porque a própria... o rebanho mundial. Obrigado. A ruminação é um processo constante de geração de CO2. Exatamente. Boa tarde a todos, parabéns pela organização. Faz muitos anos que eu assisto a estes seminários e com muito prazer vejo toda a preocupação que existe com os combustíveis fósseis, hidrogênio, eletrificação, descarbonização, renovação de frotas e outros tipos de coisas que se han colocado aqui muito bem pelos palestrantes. Mas sinto falta, e se tratando de frotas e fretes verdes, de uma palavra que em todo o dia eu não ouvi. E me permito colocar isto como sugestão para um próximo seminário, que é a questão dos pneus. Há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa falar que os pneus contaminavam mais, muito mais, que os combustíveis fósseis. E se tratando de descarbonização, se tratando de políticas ESG, não he visto mencionar a palavra pneus e minha sugestão é que isso seja incluído em um próximo evento. E me vou a permitir ler rapidamente só alguns tópicos. São fabricados cerca de 2.000 milhões de pneus por ano. Qual é o custo ambiental do coquetel químico que os compõe? Depois, uma coisa sobre a morte de salmões por causa dos microplásticos dos pneus. Aqui fala também que, no total, a borracha dos pneus contém mais de 400 químicos e compostos, muitos deles cancerígenos. E depois, que a poluição causada pelo pó dos pneus chega mesmo a rivalizar com as emissões dos tubos de escapamento em alguns casos. Alguns estudos mostram que emissões provenientes do pneu e dos freios excedem em muitas vezes a massa destas emissões provenientes do tubo de escapamento. E, por último, aqui fala que uma empresa alemã, que é a Continental, está a avançar com esta solução de fabricar pneus e outras coisas mais ecológicas. Então, a minha sugestão é que esta questão dos pneus deveria ser analisada, incluída como uma possibilidade de descarbonização, porque existe tecnologia que trazem até 49% a mais na vida útil dos pneus e economia de combustível. Obrigado. Obrigado pelas considerações. Em função do adiantar, a última pergunta, então, por favor. Há uma provocação, uma pergunta aqui para os colegas. A gente está falando bastante sobre modificação de formas dos transportes, né? E, por exemplo, no caso do Brasil, que representa 2 a 3% dos veículos produzidos mundialmente. Como é que vocês veem, Leonardo, por exemplo, a construção de uma indústria que tenha abrangência mundial? Porque, aparentemente, buscar uma solução que funciona localmente é muito bonito. Mas será que isso aí dá competitividade para a indústria, como a Stellantis, por exemplo? Obrigado, professor.
Hoje, na Stellantis, somos considerados o terceiro grande polo de desenvolvimento globalmente. Atualmente, parte daqueles produtos que estão especialmente focados ali no ambiente de entrada e os LCVs, né, Light Commercial Vehicles, picapes, a América do Sul é o polo de desenvolvimento dedicado para esse tema. E temos muitos projetos que tiveram origem aqui e hoje são comercializados na Europa, como exemplo, o novo Panda, atualmente comercializado na Itália e em vários países europeus, foram originados e desenvolvidos aqui localmente. Com isso, a gente tem sim essa preocupação de trazer uma tecnologia, né, que seja abrangente e que não somente para a América Latina, mas para especialmente o Hemisfério Sul, que não tem as mesmas características e poder aquisitivo do Hemisfério Norte. Então, precisaremos colocar à disposição uma tecnologia que seja eficiente, sustentável e economicamente viável para o Hemisfério Sul. E a gente acredita que o polo local, Stellantis, de desenvolvimento, com os 2.000 engenheiros dedicados ao P&D, pode sim fornecer soluções limpas, não só para o Brasil, esquecendo o etanol até muitas vezes, poder abranger esses países do Hemisfério Sul e levar essa tecnologia acessível, aproveitando nossa matriz energética que é de baixo carbono. Então, você tem um produto que não depende do etanol e ainda assim é baixo carbono para fora do país. Então, sim, é possível e temos engenharia, competência e know-how para poder fazer isso localmente. Obrigado, Leonardo. Em função do adiantado da hora, não faremos mais perguntas. Eu só queria fazer uma menção rápida de que estamos no caminho certo da descarbonização. Por um lado, nós temos aí várias soluções ecléticas, né, pelo futuro. Nós temos todas as soluções aqui no Brasil. Então, por um lado, precisamos de políticas públicas para incentivar a descarbonização, não só do setor automotivo, mas do setor comércio. O Ministério Público lá do Rio Grande do Sul, o prédio, estão fazendo a pegada de carbono e querem ser carbono zero da emissão, né? O Ministério Público. Então, não é só na indústria automotiva. Então, temos que ter política pública, por um lado, mas o programa também de menor custo para o país e para descarbonizar é a renovação veicular, em que, tocado aqui excelentemente pelo nosso companheiro Renato Mastrobono, o Sami Copit aqui do governo tem incentivado muito a BDI. Então, é o melhor programa que nós temos, mais barato para fazer, a curto prazo, é retirar de circulação os veículos com mais de 20 anos, porque eles são improdutivos, eles têm uma eficiência energética muito baixa, comparativamente com os produtos atuais, em torno de 20%, ativam toda a cadeia, geram sucata para o setor, para o alumínio, para o aço, para o cobre, e, mais importante, um produto Euro 0 polui igual a 18 veículos Euro 6, Euro 5 ainda, né? E tem 95% a menos de emissão. Então, sucesso ao nosso programa Renovar. Obrigado ao Leonardo, ao João, ao Eber, pelas palestras magníficas que fizeram aqui, pela atenção de vocês. Nossa querida Jussara, obrigado pelo convite. Eu vou ter que ir correndo para o aeroporto, não vou poder desfrutar do jantar. Obrigado a todos, um prazer em conhecê-los, quem não conhecia. Obrigado aos participantes dessa mesa. Nós faremos agora um intervalo para um coffee break. Nós retornaremos para a última sessão desse dia, sessão 4, Inovações em Energia Sustentável e Tecnologias e Transporte. Voltamos em breve.